Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês quais foram as melhores leituras que eu fiz nesse primeiro semestre, considerando aí desde o primeiro livro que eu li até hoje. Vou contar com detalhes, quero entrar aí na sinopse de alguns livros, as minhas opiniões. Esse vídeo vai ficar aí um pouco extenso. Mas antes da gente começar, lembra de se inscrever no canal, deixar o seu curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, conta pra todo mundo que o canal existe. Eu preciso da ajuda de vocês para o canal sempre chegar a mais pessoas. Se você der like agora no começo do vídeo, você me ajuda muito na divulgação, então não esquece. Considere apoiar o canal pelo Catarse. A gente tem uma leitura conjunta por mês com os apoiadores. Tá sendo muito importante para mim o programa de apoiadores do Catarse, principalmente para eu conseguir viver aqui do canal, para que essa seja a minha principal fonte de renda, me ajuda pra caramba. Esse mês a gente tá lendo Matéria Escura. Tem várias outras recompensas, tá, gente? Mas eu vou deixar o link do Catarse aqui pra você ir lá conferir, né, como que funciona o nosso programa de apoiadores. Eu espero de coração que se você conseguir apoiar, você apoie, entendeu? Se você conseguir, se você quiser também. Se não conseguir também tá tudo bem, só se inscrevendo aqui no canal, assistindo esse vídeo, dando seu like, deixando um comentário, é de graça e me ajuda pra caramba. Outra coisa que me ajuda muito também é se você lembrar de usar o link aqui do canal para comprar qualquer coisa pela Amazon ou pela Shopee. Esse link é um link comissionado, então sempre que vocês utilizam esse link para comprar alguma coisa para vocês, seja qualquer coisa, não precisa ser livro, eu ganho uma comissão pela venda, mas sem alterar o valor da compra para você. Então, do fundo do meu coração, se você conseguir me ajudar dessa forma também, é muito importante. Lembrando que eu tenho uma loja, que essa loja é uma loja do canal, chama Os Livros Livram. Ela tá disponível tanto na Shopee, tem o site, recentemente eu criei o site também, o link fica aqui no box de descrição. E agora nossos produtos também estão disponíveis na Amazon, se você quiser comprar. São marcadores de resina inspirados em livros, sou eu mesma que faço. Vou mostrar pra vocês meus últimos lançamentos da loja que ficaram prontos recentemente. Esse aqui é da Alice no País das Maravilhas. Eu não sei se tá focando, eu espero que sim. Esse aqui é da Alice no País das Maravilhas. Ó. Esse aqui saiu de Bridgerton. Gente, olha que coisa mais linda. E também de Bridgerton saiu esse aqui. Ai, eu tô apaixonada nesses modelos, simplesmente. Gente, é sério, eu mesmo me apaixono pelas coisas que eu faço. Assim, humildade zero, né? Mas sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Eu tenho muito livro pra falar aqui com vocês. Resolvi fazer esse só dos melhores, não vou falar sobre os piores livros do primeiro semestre nesse vídeo, porque tem muito livro bom, eu li bastante coisa boa nesse primeiro semestre. Li umas coisas mais ou menos e li umas coisas não tão boas assim. Mas esse vídeo vai ser só sobre coisas boas e se vocês interagirem com esse vídeo e quiserem uma versão dos piores leituras, aí você deixa aqui pra mim nos comentários, tá? Vou começar com as menções honrosas. São livros que eu amei a leitura, mas eu não favoritei ou não dei 5 estrelas por algum motivo ou outro, tá? Então são livros que eu realmente gostei muito, são de 4 estrelas pra cima, tá? Mas que por algum motivo ou outro eu só não favoritei. Vou começar com um romancezinho atual que eu amei ler, que foi Amor Teoricamente. Eu entendo que da L. Hazelwood a gente tem aquele negócio de ser livros com o mesmo esquema, a mesma receita de bolo, né, que a L. Hazelwood faz. Mas eu vejo vários autores fazendo a mesma coisa e tá tudo bem, isso não é um problema. Só que chega um momento de depois que você lê vários livros daquele autor, aquilo deixa de ser novidade, né, pra você acaba já entendendo pra que rumo a história vai. E por causa da falta desse elemento surpresa, talvez um pouquinho da emoção se perde aí, né, no meio da história. Pra mim, o melhor livro, a melhor experiência de leitura da L. Hazelwood foi com A Hipótese do Amor. Só que em Amor Teoricamente eu me apaixonei pelo enredo, eu me apaixonei pelos personagens, eu gostei muito de ler esse livro, foi muito gostosinho, os personagens são muito cativantes, eu realmente estava muito envolvida na história. Mas faltou um tchan, assim, eu li esse livro muito rápido, tá? Foi uma leitura que eu fiz muito rápida. Eu quase favoritei esse livro, mas não sei, sempre faltava um elemento em que eu não sei precisar muito bem o que é,
mas faltou algum elementozinho para eu dar 5 estrelas e para eu favoritar. Aqui tem uma coisa que eu achei muito interessante, que é a briga entre físicos teóricos e físicos experimentalistas, se eu não me engano. E essa briga do meio acadêmico, né, que acontece muitas vezes não só na física, em várias outras profissões acontecem a mesma coisa, isso me fez observar sobre um novo aspecto a minha própria profissão, porque também tem essa briguinha entre arquitetos e engenheiros e foi muito familiar para mim ler isso em Amor Teoricamente, com a briga entre os físicos teóricos e físicos experimentalistas e tudo mais. Achei muito interessante, eu gostei muito também da necessidade que a protagonista tem de agradar os outros, de fazer o que se espera que ela faça, e aí ela se molda para que seja aceita em algum ambiente. E isso é uma coisa que foi muito familiar para mim, que por muito tempo eu dava tanta importância para a opinião dos outros que eu meio que me achava muito camaleão, assim, que eu era capaz de me moldar para caber em qualquer situação. E às vezes não, né? Mas quase na maioria das vezes vai chegar um ponto em que isso vai fazer você se perder de você mesmo, sabe? Vai chegar um ponto em que nem você sabe o que é você de verdade. E eu passei por isso, por muito tempo de terapia também, para conseguir largar, né, tipo, romper com essas amarras de achar que a opinião do outro é mais importante do que a forma como você se vê ou o que você quer pra você. E isso eu acho muito interessante nesse livro, porque fazia muito tempo, não, na verdade eu acho que não tem nenhum outro livro em que isso foi colocado em algum protagonista como um problema e tratado como deve ser tratado, que é na terapia, entendeu? Porque às vezes eu encontro muitos personagens que têm essa mesma necessidade de agradar os outros e que muda a personalidade para caber em um ambiente que não é para ela, assim, né? Não é para essa pessoa, mas e isso não é colocado como o problema que é. Isso é só colocado como, essa é uma pessoa flexível. Muitas vezes não é porque você é uma pessoa flexível, às vezes é porque você é uma pessoa que não se conhece, não respeita seus próprios limites. Próximo é um e-book que eu li em poucas horas. Eu tava no hospital na época que eu li esse livro, não lembro se acho que foi no começo de abril, e eu tava no hospital e eu não tinha muita coisa pra fazer, não tinha acompanhante, eu não conhecia ninguém que tava em volta, assim, né? E eu peguei, o meu único companheiro nesse hospital era o meu Kindle, e eu tinha acabado de colocar no meu Kindle, de comprar o e-book de O Vilarejo. E aí, O Vilarejo, por eu estar naquela situação, né, de estar lendo esse livro no hospital, eu fiquei com um gosto de quero mais enorme, porque é um livro muito envolvente. Ele é um livro que é um livro de conto, na verdade é um conto feito de contos, né? Então a gente tem várias histórias que elas são independentes, mas o plano de fundo dessas histórias, de todas as histórias, é o mesmo, porque elas se passam todas no mesmo vilarejo. E no final tudo isso vai se interligar, né? No final a gente vai ter um fio da meada que vai unir todos esses contos, né? E eu achei muito interessante, principalmente por causa da premissa do livro, que ele é inspirado, assim, na verdade é como se as pessoas estivessem morrendo ali no vilarejo por causa dos pecados capitais. E não se sabe se é alguém que tá matando, como que essas pessoas estão morrendo, mas é um mistério, né? E é esse mistério que vai nortear aí toda a história. Mas eu achei muito envolvente, eu achei com um clima macabro tão palpável que eu tava lendo esse livro num hospital, tipo, de dia, todo mundo conversando, a vida acontecendo ali na minha volta. E eu tava tão imersa, porque eu tava sentindo medo, assim, nada tirava a minha concentração desse livro. E eu fiquei com muito gostinho de quero mais, eu queria que fosse um livro, não só um conto, não fosse só uma história curta. Eu queria que tivesse mais desenrolar, eu queria que as histórias fossem maiores, porque eu não queria que acabasse, sabe? Realmente gostei muito de O Vilarejo, e eu acho que eu só não favoritei, porque ficou... Pra mim, tava faltando ter mais páginas, entendeu? Então,
o que tem é bom, mas falta mais. Eu acho que é um sentimento de queria que tivesse mais páginas, mas é tão forte que acaba ficando ruim, entendeu? Porque eu queria muito mais. Outro livro foi A Conspiração da Condessa. Esse aqui eu tô lendo, na verdade eu tô lendo essa série, que é a série dos Excêntricos. Eu tô lendo essa série já tem um tempo e tô gravando um vlog de leitura, lendo todos os livros da série, os contos também, inclusive. E esse livro aqui, ele me surpreendeu. O vlog ainda não saiu pra vocês, vai sair em algum momento aí desse próximo mês. Mas esse livro aqui, ele me surpreendeu mais do que os outros livros da série. E eu acho que foi por isso que... Na verdade, essa série, gente, vou ser bem sincera com vocês, essa série como um todo, apesar dela ser uma série de romance de época e ter a premissa de ser focada no romance, né? Ela traz umas questões que deixam a história muito mais interessante, né? Ao meu ver. Eu entendo que muitas vezes a gente pega um livro só pelo romance ou só pelo enredo principal e tá tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Mas romance de época é um dos gêneros que eu mais leio. Então, de tanto ler romance de época, eu comecei a ficar um pouquinho mais seletiva no que me deslumbra e o que não, né? Essa série aqui não é uma série de livros que você vai pegar e você vai só favoritar, que meu Deus, ele vai te deixar sem chão, que não sei o quê. Mas essa série vai te fazer pensar de uma forma que a história principal não deixa de ser interessante, mas o contexto em volta da história principal ganha um palco de uma forma, assim, ganha a sua atenção de um jeito que você não sabe o que te acertou. Se foi o romance, se foi o enredo, se foi o outro personagem, porque é muito gostoso. E a autora aqui, ela coloca a crítica que ela quer fazer de um jeito leve de ler. Então não fica um livro só de polêmica, de meu Deus, vamos questionar que não sei o quê. Não, ele é um livro de romance, que fala sobre romance, o foco é no romance, mas acontece o romance num contexto tão interessante e questionador enfim, e crítico, que acaba se tornando um ponto interessante, tão interessante que você não quer ver só o romance, você quer ver todo o desenrolar junto. E em A Conspiração da Condessa, a gente tem uma protagonista que vai levantar a questão de que várias descobertas históricas que a gente considera como homens que descobriram alguma coisa, né, na ciência, no mundo, que a gente desconhece que muitas dessas descobertas foram feitas pelas esposas, por mulheres que foram esquecidas da história, mas que muitas vezes é o trabalho delas ali e que foi tomado por um homem, né, em algum momento, e que o trabalho dessas mulheres foi invalidado, né, de alguma forma. Então esse é o livro que vai levantar muito essa questão. A cabeça das mulheres por trás de muitas descobertas científicas, por trás de muitas questões históricas e que a gente desconhece e valoriza só o homem que ficou conhecido por elas. Então eu gostei muito desse livro. Tem um romance lindo, tem um romance muito gostosinho, mas essa parte do contexto histórico que esse livro traz, pra mim, é o principal dessa história. Eu marquei inúmeras vezes, assim, ó, marquei muito esse livro. E quando sair o vlog, vocês vão ver que realmente esse livro aqui, até agora, eu não terminei a série ainda, mas até agora esse foi o que eu mais gostei. Mais um, e esse saiu o vlog recentemente aqui no canal, que foi A Estranha Sally Diamond. Esse eu li tem pouco tempo, né? Eu terminei ele semana passada. E, gente, assim, entendo o hype que esse livro teve. Não dei 5 estrelas, pra mim ele foi um livro 4 estrelas, mas o que me fez tirar uma estrela desse livro foi o final. Que realmente o final, pra mim, ele deixou a desejar. Só que a história, ela acontece de um jeito que te deixa tão presa ao livro, ao que tá acontecendo ali, que o final fica mal explicado, porque você tava querendo mais coisa, entendeu? Eu não sei explicar sem dar spoiler, então eu não vou arriscar para não estragar a experiência de leitura de ninguém. Mas a Sally, eu tinha uma ideia de que esse livro era um livro de romance, tá? Porque eu achava que ele ia ser um livro na vibe de uma questão de química. Eu achava que ele ia ser na vibe de uma questão de química. E eu não podia estar mais enganada, assim, porque ele é mais um thriller, né? Ele é um thriller. Ele é considerado um thriller, só que pra mim ele não tem
aquele caráter de urgência que o thriller tem, de meu Deus, preciso descobrir o que vai acontecer. Ele constrói a história de uma forma mais lenta, é uma história, pra mim, é uma história construída mais tranquilamente. Então, eu não acredito que ele tenha aquele caráter de urgência na leitura que a gente tem quando tá lendo, né, um thriller eletrizante, você precisa, meu Deus, o que vai acontecer na próxima página? Pra mim, ele não tem isso, mas ele é mais um thriller do que um romance, né? No caso, ele não é um livro de romance. Eu fiquei bem impressionada, eu gostei muito, principalmente porque ele caiu por terra todas as ideias pré-concebidas que eu tinha desse livro logo nas primeiras páginas. Então, foi um livro que me surpreendeu positivamente, por isso ele foi uma grata surpresa, mas por causa do final, eu não favoritei. O último livro da lista de menção honrosa, que foram livros que eu gostei demais, que eu amei, mas eu não favoritei, é o A Paixão do Visconde, que eu li em e-book. Eu comecei a série dos Spencers recentemente e eu ainda não falei pra vocês dessa série, estou falando pela primeira vez nesse vídeo. Já li o primeiro e o segundo livro. O primeiro livro foi o livro que me fez ficar rendida pela escrita da autora, que se eu não me engano é Stephanie Nunes. Gente, foi uma delícia esse livro, uma delícia, muito gostosinho. Me fez me lembrar dos primeiros romances de época que eu li na minha vida, aquele sentimento de se apaixonar pelo universo, pelos personagens e torcer por eles. E meu Deus, esse livro ele não tem uma grande complicação. Ele tem alguns problemas, né, pro casal resolver e não sei o quê, mas ele não tem uma grande polêmica, que, meu Deus, eles não vão ficar juntos. A gente tem um casamento por conveniência aqui, então a gente vai ver o amor sendo construído com a convivência, conhecendo o outro, né, as nuances dos dois personagens. A gente vê um amor nascendo da amizade, sabe? E eu acho isso, gente, lindo, eu acho maravilhoso. É um dos plots em romances de época que eu mais gosto. Por quê? Aqui a gente tem uma protagonista que ela se apaixonou, um dia ela se apaixonou e entregou sua virtude pro cara pra quem ela tinha se apaixonado. Esse cara usou e jogou fora e foi embora e falou, olha, não vou casar com você porque tem uma mulher com um dote muito maior do que o seu, que é muito mais bonita que você, e eu vou casar com ela. E aí ela fica arrasada porque agora ela acha que ninguém nunca mais vai querer ela, que ela nunca mais vai casar na vida. Ela já está confiante de que esse é o destino dela, ela cometeu um erro. E aí, um belo dia, esse cara que enganou ela, que roubou a virtude dela, aparece na vida dela falando, olha, é o seguinte, a mulher que eu ia trocar você por ela não me quer mais, então eu tô sem dote, tô com dívidas e preciso casar com você, então seu dote eu lembro que era bom, então serve. E aí ela fala que não, só que ele começa a ameaçar ela de que se ela não casar com ele, pra dar o dote dela pra ele vai contar pra Londres inteira que ela é uma mulher arruinada, e aí acabou a fama dela vai ser de uma mulher arruinada e acabou a perspectiva de casamento tanto pra ela quanto pras irmãs dela. E as irmãs dela é tudo que mais importa pra ela, né, no caso. E aí ela fala, o que eu faço, meu Deus, socorro. Nisso, o melhor amigo do irmão dela vai ver essa situação de chantagem e tudo mais, vai proteger ela, defender ela, e ele vai falar, olha, então, seguinte, eu quero te propor um acordo. Eu sou um visconde viúvo, eu preciso casar porque eu preciso ter um herdeiro, então eu não tô afim de amor, de relacionamento por amor, que não sei o quê, eu sei que isso daí não existe, não é isso que eu quero, mas eu tô vendo que eu gosto muito de você, entendeu? Que você é uma pessoa que é irmã do meu amigo, então eu não quero que você tenha que casar com esse crápula. Nós casamos nós dois, você me dá o herdeiro que eu preciso e eu te protejo desse homem, entendeu? Só que aí, no começo vai ficar aquela coisa, já tem uma química rolando entre os dois e tudo mais. Só que quando eles se casam e o relacionamento deles de fato começa, né? Como um casal casado que se vê sempre e que um cuida do outro, o amor vai nascendo dali, sabe? E eu acho incrível, eu achei esse livro muito gostoso de ler e eu queria muito falar dele pra vocês, então fica aí a indicação, que eu amei, eu dei 4 estrelas também. Eu quase favoritei esse, gente, confesso. Agora a gente vai pra lista de livros que eu favoritei de fato, livros que, mesmo que eu não tenha dado 5 estrelas pra eles, alguns eu não dei 5 estrelas,
mas foram livros que mexeram com o meu coração de uma forma diferente e por isso eu favoritei. Lembrando, gente, que nem sempre um livro que você favorita, ele é um livro impecável, 5 estrelas. Para mim, um livro 5 estrelas, ele é um livro quase impecável, construção e tudo mais. Esse é um livro para mim que é 5 estrelas. Um livro favoritado, ele depende do elemento emoção. Pra mim, tá, gente? Pra você favoritar um livro, ele precisa do seu emocional estar junto com você, junto com a razão ali, da análise do livro. E é um livro que te toca de uma forma diferente. Então, às vezes, eu favorito um livro, mas que é um livro que eu sei que tem problemas de construção, que tem ou de tradução, ou de alguma coisa assim, que ficou ponta solta, sei lá, é um livro que eu sei que não é impecável, um livro que eu sei que não é 5 estrelas, mas que eu favoritei porque ele mexeu comigo de uma forma diferente. Então, mesmo que o livro não seja 5 estrelas, ele pode ser favoritado, na minha opinião, e é o que aconteceu com alguns livros aqui. Então, eu vou começar com um livro que, pra mim, ele é impecável e ele é 5 estrelas e favoritado, que é O Lugar Feliz, da Emily Henry. Esse aqui, de longe, é o melhor livro da Emily Henry que eu li até hoje. Eu ainda não li o Nem Te Conto, que foi o último livro dela que saiu. Eu já tenho ele no Kindle, mas eu ainda não peguei pra ler. Esse aqui eu confesso pra vocês que foi o casal que mais mexeu comigo, porque aqui a gente tem um casal, de novo, né? A história do casal, do amor que começa da amizade. Então, no começo eles eram amigos, eles se casaram, já tem um relacionamento há algum tempo. Eles se casaram não, né? Acho que eles estão noivos. Eles já estão aí no relacionamento há algum tempo. E nesse tempo que eles estão juntos, né? Depois de muitos anos, eles começam a ter uma crise no relacionamento deles e eles se separam. Os amigos ainda não sabem que eles se separaram. E aí eles vão se reencontrar numa casa de campo, porque uma parte dos amigos tem notícias pra contar, que não sei o quê, e aí eles vão pra essa reunião dos amigos deles, e lá eles vão ter que fingir que ainda estão juntos, porque eles não contaram ainda pra ninguém que eles estão separados, e como a notícia que os amigos tinham pra dar era muito feliz, né, eles não querem estragar o final de semana de ninguém, e aí eles vão ter que fingir que estão juntos. Mas nisso eles veem que tem muita coisa ali que ficou mal resolvida, sentimentos que ainda estão rondando esse relacionamento dos dois. Mesmo que eles estejam separados há quase um ano, meses que eles não se veem e que não conversam direito, ainda tem muita coisa ali mal resolvida, sabe? Que tem conversa pra ser feita, ainda tem sentimento entre os dois. Então, tipo, eu amo esse plot do a gente já tá junto, tivemos um problema, fica um tempo separado e depois eles voltam pra ter que resolver isso, sabe? Eu gosto muito disso. Cara, muito bom ver livros com essa temática. E esse daqui inclusive foi o primeiro livro que eu favoritei nesse ano. Outro livro, e esse também é um romance de época. Eu tô vendo que essa lista tá muito cheia de romance de época, né? Mas é Um Acordo Bastante Inglês, da Suzanne Anock, que é uma das minhas autoras de romance de época favoritas da atualidade. Aqui a gente tem uma família com a pegada irlandesa, não, escocesa. Inclusive, o nome da série é Os Indomáveis Irmãos MacTaggart. MacTaggart, acho que é isso mesmo. No passado, uma mocinha inglesa casou com um lord escocês, simplesmente um acordo de conveniência, eles se casaram, mas ela casou apaixonada. Quando ela chegou na Escócia, ela viu que a vida dela não era aquilo, que ela não gostava do jeito que a vida pra ela era lá, que era muito selvagem, não sei o quê. Ela teve com ele 4 filhos, 3 homens e uma menina. E ela pega essa menina, a mais nova, volta pra Londres e eles passam o resto da vida dos dois separados. Quando esses filhos já são adultos, um acordo que a mulher, que essa esposa que voltou pra Londres fez com o marido era o seguinte, que todos os filhos precisariam se casar com moças inglesas se ele quisesse que o dote dela, que o dinheiro dela continuasse suprindo a propriedade deles na Escócia. Então, para não passar fome, os filhos vão ter que casar lá na Inglaterra. E eles cresceram longe da mãe. Então, eles têm aquele ressentimento com a mãe que abandonou eles e levou só a menina para longe e nunca mais entrou em contato, que não sei o quê.
e eles vão pra Londres porque o prazo que eles têm pra casar com moças inglesas tá acabando, sabe? E aí eles vão pra lá e a gente vai ver a história, cada livro dessa série vai ser a história de um deles se apaixonando. Esse daqui é se eu não me engano, esse daqui é o irmão do meio. Ou é o irmão mais novo. Não, mentira, ele é o irmão mais novo. E ele vai acabar se apaixonando pela noiva que é prometida pro irmão mais velho dele. Porque a mãe já escolheu a mocinha que vai casar com o irmão mais velho, com o primogênito. E ele vai acabar se apaixonando pela prometida do irmão. Gente, muito bom, muito... É romance de época no suprassumo do entretenimento, entendeu? A Suzanne Onoch nunca erra, ela escreve livros muito envolventes. Eu amei esse livro. Foi 5 estrelas e favoritado. E eu quero muito ler as continuações, que já saiu o próximo e eu ainda não tenho. Também romance de época, que eu li logo depois de Uma Cor Bastante Inglês, foi Era Uma Vez Uma Impostora, da Lorraine Hedge, que também é uma autora que anda lançando uns livros muito bons e que tá entrando aí no hall de autores favoritos pra mim. E a Lorraine Hedge, essa daqui é da série... Eu não lembro o nome da série, mas o primeiro Era Uma Vez um Renegado. Eu já li, amei também o primeiro livro dessa série. E esse livro aqui, uma coisa que eu gostei é que a protagonista aqui, ela é muito forte, sabe? A gente tem uma protagonista que ela é secretária de um duque. E secretamente ela é apaixonada nesse duque que ela serve, tipo, desde que conheceu ele, ela é apaixonada nele. Mas ele não vê ela como uma mulher sedutora e tudo mais, porque ele vê o lado profissional dela e ele trata ela como uma igual, e eu acho não, e é por isso que ela se apaixonou por ele, porque numa sociedade onde mulheres mal podem trabalhar, você encontrar um duque que respeita a sua opinião, que muitas vezes procura a sua opinião para qualquer negócio e tudo mais, te ver como uma igual, isso era muito fora do comum, né? Fora da caixinha. E aí a gente vê o duque começando a perceber quem é a mulher com quem ele conviveu tantos anos, que conhece tanto da vida dele, todas as nuances dele, e que ele nunca reparou que era uma mulher linda, inteligente, sedutora, e tava lá do lado dele o tempo todo, sabe? Então, ai, gente, eu sou apaixonada nesse livro também. Esse aqui teve algumas questões que não me fizeram dar 5 estrelas, mas eu favoritei mesmo assim, porque é um livro muito gostoso de ler e com problemáticas muito interessantes, muito questionadoras. Fica mais uma dica. Não podia faltar um hotzão nessa lista, e Quebrando o Gelo foi o livro que eu favoritei, que eu li em e-book, que eu favoritei também nesse primeiro semestre. Confesso pra vocês que ele é bem diferente da forma como eu vi esse livro dos outros que eu tô falando aqui pra vocês nesse vídeo. Quebrando o Gelo é um livro que eu amei, eu favoritei simplesmente pela capacidade que ele teve de me tirar de ressaca literária, de me fazer esquecer qualquer tipo de problema, só curtir a vibe do livro, sabe? Só ler sem ter, sei lá, sem ter preocupação na cabeça, porque ele conseguiu limpar meus pensamentos, me fazer curtir a história, me envolver com a história. Uma história super levinha, né? Super de boa. Uma coisa bem jovem, com muito hot, com esportes, nesse mundo da patinação artística e jogadores de hóquei. Então, assim, eu achei muito gostosinho de ler, é bem caliente. Não tem muito que eu possa falar desse livro, assim, porque eu realmente eu entendo que ele não é um livro 5 estrelas, mas eu realmente percebo o potencial que ele tem de simplesmente te tirar do seu mundo para você curtir aí um tempo numa realidade divertida paralela. O último livro que eu tenho para falar para vocês foi o meu primeiro contato com essa autora, e eu queria muito ler algum livro dela há muito tempo. Esse foi o primeiro que caiu nas minhas mãos, e por causa disso foi o primeiro livro dela que eu li. Não teria sido a minha primeira escolha, porque tem outros livros dela que eu daria prioridade se eu tivesse tido a oportunidade antes, mas como chegou esse pra mim, foi esse mesmo, que foi Terra das Marés, da Philippa Gregory. Aqui a gente tem não um romance de época, mas um romance histórico. A gente tem uma história de ficção como plano principal, assim, a história principal é ficção, mas todo o contexto histórico aqui é real. Então a gente tá vendo a Inglaterra se voltando contra o seu monarca, se voltando contra o rei. Então, ele foi o primeiro rei que foi afastado do trono e
que o parlamento conseguiu afastar o rei, no caso, e a gente vê também, o rei é católico, e a gente vê uma Inglaterra que está passando ali pela reforma protestante, e aí a gente tem um contexto histórico muito interessante, a gente também tem o período da caça às bruxas, e uma protagonista que vive muito na linha tênue entre ser considerada bruxa ou só uma curandeira. Então a gente tem muitos elementos históricos aqui interessantes nesse livro, fora que a escrita da Philippa Gregory é incrível, impecável. É um livro que é 5 estrelas e favoritado, principalmente porque o pano de fundo, que é a história real por trás do livro, é tão interessante quanto a ficção que foi colocada como primeiro plano, sabe? Então, enfim, foi maravilhosa essa experiência. Eu quero muito a sequência desse livro, porque tem sequência. E eu quero muito mais agora ler outros livros dela, principalmente a série Tudors, que é a que eu mais quero ver, que é a que eu mais quero ler. Se você quiser me dar de presente, ela está na minha wishlist, tá bom? Bom, gente, esses foram os melhores livros que eu li no primeiro semestre desse ano. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Eu tentei passar para vocês o máximo de informações que me fizeram colocar esses livros nesse vídeo hoje, o porquê que eu gosto tanto deles e o porquê que alguns não foram favoritados, mas mesmo assim continuam sendo histórias incríveis. Deixa aqui pra mim nos comentários quais foram as melhores leituras que você fez no começo desse ano e que eu vou querer saber, inclusive, pegar indicações. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!